Na festa anual da empresa, o chefe queria me apresentar para um encontro. Eu estava bêbado, com os olhos vermelhos, e disse que não conseguia superar meu ex. Os colegas de trabalho, curiosos, pediram para eu contar mais detalhes. O chefe, sentado na mesa principal, começou a ficar com uma expressão cada vez mais estranha. Esse seu ex não vai ser chamado Ren, vai. Os líderes imediatamente ficaram alerta, olhando uns para os outros. Eu estava deitado na mesa, dormindo como um bebê, e não ouvi a pergunta do chefe. Os colegas ao redor, ansiosos para continuar a fofoca, tentavam me acordar. Não durma, e que continue a história. Eu levantei a cabeça com dificuldade. Dizer o quê? Seu ex é muito rico. Especialmente, extremamente rico. Abri os braços. Na cozinha da casa dele, havia uma fileira de geladeiras, todas cheias de frutos do mar dados por outras pessoas. Como vocês se conheceram? Ele era meu colega de escola no ensino médio. Eu respondi vagamente, sentado por um momento para recuperar o equilíbrio. Meu corpo encontrou a câmera antes dos meus olhos e imediatamente comecei a controlar minha expressão, só para descobrir que era o grande chefe da mesa principal, que estava secretamente filmando com o celular. Presidente Shen, porque está-me filmando. Shen Xiao era bonito e tinha muitas notícias de fofoca. Entre os executivos do grupo, ele era o mais comentado, apelidado de Segundo Príncipe. Acima dele, havia um príncipe herdeiro. No entanto, um ano atrás, o príncipe herdeiro foi transferido e Shen Xiao assumiu a gestão da empresa, de acordo com o nível. Eu não era qualificado para sentar à mesa com ele, mas como era a festa anual e eu fui um dos 3 principais streamers de receita do ano passado, liderando entrevistas e transmissões ao vivo para o grupo, os líderes permitiram que os funcionários com excelente desempenho sentassem à mesa. Shen Xiao deu um sorriso e fez um gesto para eu continuar. Nada. Continue a falar. Também quero ouvir. Falar sobre relacionamentos é embaraçoso. Eu joguei uma fruta pequena no copo de vinho, só para lembrar que não era um jantar de negócios. E então retirei a fruta e a comi. Estava azeda. Shen Xiao deu um sorriso de dor, embaraçoso. Ele parecia querer rir, mas conseguiu-se conter. Foi embaraçoso namorar com seu ex. Eu balancei a cabeça. Não é que ele seja embaraçoso. É que eu era um fracasso naquela época. Não deveria ser. Ele continuou. Se você era um fracasso, porque ele quis ficar com você. Eu não respondi. Ele deu um olhar para as pessoas ao redor. E os líderes meio bêbados imediatamente se levantaram, dizendo que iam para outra mesa. Os colegas que estavam comigo também começaram a ir embora. Eu, confuso, decidi segui-los. Shen Xiao ergueu os olhos e limpou a garganta. Vai para onde? Você teve um desempenho excelente no ano passado. Vamos conversar sobre um aumento. Eu fiquei animado e voltei para o assento. Enchi o copo de vinho e agradeci por reflexo. Obrigado pelo reconhecimento, Presidente Shen. Eu bebo tudo. Senta, senta. Não beba mais. Ele segurou o meu copo. Vamos falar. Ren Yujing, como a mãe do seu ex te convenceu a terminar? Ela te xingou ou ameaçou? Não, ela foi muito gentil. Naquela época eu estava no meu último ano da faculdade. Desde o segundo ano, quando eu e Ren Yujing confirmamos nosso relacionamento. Eu passava alguns dias de férias na casa dele. A mãe dele veio de repouso uma tarde. Eu estava dormindo no sofá quando fui acordado por batidas na porta. Pensei que fosse Ren Yujing, mas quando abri, era uma mulher desconhecida, com uma leve semelhança com ele. Ela não pareceu surpresa ao me ver, nem parecia estar procurando por Ren Yujing. Olá, tia, eu disse lentamente. Olá, Xiao Qiu. Ela sorriu. Vamos entrar e conversar. Eu imediatamente adivinhei sua intenção. Ela disse que seu sobrenome era Wu, da navegação de Hong Kong. Ela e o Sr. Ren eram um casamento de interesse, e as duas famílias se complementavam. Eles eram casados havia muitos anos e viviam em harmonia. Ren Yujing era filho único. Talvez o Sr. Ren tivesse filhos ilegítimos, mas Ren Yujing era o herdeiro legítimo, desde que não cometesse erros ou fosse vulnerável a ataques externos. A capacidade de Yujing eu confio. Ele não precisa se casar para se proteger. A senhora o segurou a bolsa e mudou de assunto, mas o casamento é uma forma de ganhar apoio. Se ele não fizer, outros o farão. Se alguém descobrir que a família de sua esposa é fraca e quiser usar o casamento para encontrar aliados para competir com ele, isso não será bom. A cada palavra que ela dizia, minhas costas ficavam mais rígidas, como se estivesse sentada em uma cadeira de espinhos. Vamos resolver isso rapidamente, eu disse, com a cabeça baixa. Senhora Wu, o que você quer que eu faça? Ela me olhava com uma expressão de pena. Xiao Qiu, eu já conhecia você no ensino médio. Naquela época, Yujing sempre falava do seu nome em casa. Depois, fui à escola e soube que seus pais eram feudais e você saiu das montanhas com a ajuda do governo. E entrou na escola número 13 com base em suas notas. Uma garota talentosa e bonita, mas para ser nossa nora, não precisa ser excelente, mas não pode ter falhas
filhas grandes. Originalmente, não queria separá-los tão cedo, mas Eugene vai se formar. E você está no país e ele não quer ir para o exterior. Então, Xiaoqiu, pense nele e em você mesma. Ela abriu a bolsa e colocou um cheque fino sobre a mesa. Eu limpei rapidamente o rosto, sem ousar levantar a cabeça. Certo, entendi. Posso não acompanhá-la até a porta. O chão macio passou pelo meu pijola de pelúcia, com um perfume suave, como sândalo. O cheiro de sândalo desapareceu e ela fechou a porta, como se nunca tivesse estado ali. Fui para o quarto arrumar minhas coisas, só para descobrir que havia tantas e tantas coisas. Roupas e meias no guarda-roupa, ocupando um canto que Ren Yujing havia-me dado. Joias, elásticos de cabelo, produtos de higiene pessoal, flores que eu cultivava, almofadas e brinquedos que eu comprava, absorventes que não foram usados. Não era algo que pudesse ser levado em uma única mala. Enquanto eu colocava tudo na mala, também tirava. Joias sem valor aparente não foram levadas, mas os produtos de higiene pessoal foram, pois eu não compraria algo tão caro sozinha. Queria levar mais alguns pijamas. E o chale de cashmere era o mesmo usado por uma celebridade. Era muito longo e quando foi comprado, Ren Yujing riu da minha baixa estatura, dizendo que eu parecia um peixe-demônio com ele. Também queria levar. O som da casa dele era da marca que eu escolhi, diziam ser excelente, mas quando chegou, percebi que era exagerado na internet. Mas eu ainda gostava muito dele, infelizmente. Isso realmente não podia ser levado embora. As flores na varanda que eu cultivei por 2 anos, o que fazer com elas? Mudar para outro lugar e cultivá-las por mais 2 anos. Sentada ao lado da bagagem bagunçada, de repente não consegui mais me conter. A porta da sala se abriu e fechou, houve passos, o som de sacolas sendo colocadas na mesa. Xiaoqiu, Ren Yujing me chamou de fora. Posso preparar algo para comer? Não respondi. Ele, confuso, murmurou para si mesmo. Provavelmente, ele viu o cheque na mesa de centro e seus passos ficaram desordenados de repente. A porta do quarto foi aberta. Quem da minha família veio te procurar? Ren Yujing estava pálido, segurando o papel fino. Eu virei a cabeça para olhá-lo, limpei rapidamente o rosto com a manga. Tudo bem, não chore, não chore. Ele me abraçou, ajoelhando-se ao meu lado. Quem veio te procurar? Me diga. Seus dedos estavam um pouco frios. E a gola de seu casaco também estava fria. Eu esfreguei meu rosto em seu suéter de lã, entrando no calor de seu corpo. Mas seu suéter também tinha o perfume de sândalo. Eles eram uma família. Será que eu deveria puxá-lo para que ele ficasse em uma posição difícil? Eu estava ofegante, tentando me afastar, mas ele me puxou de volta, passando os dedos pelos meus cabelos, pressionando minha cabeça contra seu peito. Fale comigo. Quem veio te procurar? Homem ou mulher? Que idade? Ele inclinou a cabeça, com o nariz contra a minha testa. Sua respiração carregada de raiva. Eu balançava a cabeça. Nós precisamos conversar. Sobre o quê? E que o que você quer conversar comigo? Término. Seu olhar era severo. Quando estamos juntos, você não prometeu que não iria desistir tão facilmente. Eu queria dizer desculpa, mas não ousava. Quando ele se declarou, ele disse que havia pensado com cuidado, então esperava que eu também considerasse os obstáculos que enfrentaríamos no futuro antes de dar minha resposta. Eu prometi a ele que ficaria com ele de verdade, mas eu era muito jovem e sempre subestimei os obstáculos. Quando realmente enfrentei o dia, percebi que uma frase era suficiente para negar tudo. Eu recuei. Será que ele também recuaria em algum momento? Então, que tal nos separarmos? Eu olhei para ele, minha voz ficando mais baixa. Tenho medo de que você se arrependa mais tarde, de que pense que eu te atrapalho. Chega, Ren Yujing me interrompeu, engolindo em seco. Durante os 3 anos do ensino médio, eu quase não falava. No início, quando os colegas de classe me faziam perguntas, eu não respondia. Apenas escrevia o processo de resolução para eles. Os colegas pensavam que eu estava fazendo pose. Na escola, eu era conhecido como a máquina de exames fria e quieta. Mais tarde, quando o professor me chamava para responder perguntas, descobriram que eu tinha um distúrbio de fala. Então, ganhei uma isenção de responder perguntas. Ninguém me pressionava para falar, apenas ocasionalmente me aconselhavam a praticar mais. Durante o dia, eu ia para a escola e à noite, voltava para o dormitório. O tempo para lavar era apertado e eu não conseguia encontrar tempo para praticar. Também não queria. Depois de ficar com Ren Yujing, ocasionalmente eu abria a boca. Ele sempre esperava eu terminar de falar, mesmo que eu precisasse de 10 minutos para descrever uma coisa. Ele nunca me interrompeu assim. Eu fechei a boca com força. E ele respirou fundo, segurando meu rosto com as mãos. Você ainda gosta de mim? Eu olhei para ele e balancei a cabeça. Então não mencione o término. Pratique falar por mim. Eu vou praticar com você em casa. Ele usou um pouco de força. Ouviu? Eu balancei a cabeça novamente. Ele me puxou para um abraço, apertando os braços. Bom menino. Desde aquele dia, nenhum de nós mencionou o cheque de 2 milhões. Ele contratou uma empregada doméstica para cuidar da casa e me puxava para conversar o dia todo. Às vezes,
Eu acordava de madrugada e o ouvia atender telefonemas na varanda. A voz do outro lado provavelmente não era amigável. Ele ficava em silêncio por um longo tempo, respondendo em voz baixa. Geralmente, no dia seguinte, ele pedia desculpas, dizendo que ia participar de uma reunião de alto nível e precisava sair por alguns dias. Eu via os materiais na mesa dele, documentos de reunião, relatórios da indústria, demonstrações financeiras, com níveis de confidencialidade desconhecidos. Eu não ousava olhar com cuidado, só sabia que eu realmente estava o atrapalhando. Quando ele não estava, eu praticava sozinho, abrindo uma transmissão ao vivo de bate-papo por voz. Mesmo que não houvesse ninguém, eu me forçava a falar. Alguns espectadores que entravam na transmissão ficavam assustados. Colegas da universidade que me encontravam no bosque também pensavam que meu estado mental não era bom. Houve até um tempo em que minha transmissão ao vivo estranha foi capturada e discutida em um fórum. Eu respondi por nos comentários, explicando a razão. Para minha surpresa, os netizens foram muito compreensivos e vieram conversar comigo. Mas era muito doloroso. A popularidade da transmissão ao vivo aumentava. Alguns encorajavam, outros zombavam. E alguns tentavam-me falar coisas ruins. Eu ainda gaguejava ao falar, depois de pronunciar acidentalmente um palavrão. A transmissão ao vivo foi bloqueada novamente. Eu não aguentava mais. Porque me torturar assim e ainda arrastar Ren Yujing junto? Uma doença acumulada por anos, como pode ser recuperada em pouco tempo. Eu queria desistir, mas desta vez, não tive coragem de enfrentar Ren Yujing. Deixei todos os objetos para trás e levei apenas as roupas que precisava. No hotel, pedi para terminar com ele. Naquela noite, ele voltou para Shenzhen e insistiu em conversar comigo pessoalmente. Abri a porta e vi Ren Yujing com os olhos vermelhos e expressão tensa. Ninguém disse nada. Eu não conseguia parar de chorar. No final, disse a frase mais fluente. Ren Yujing, estou sob muita pressão. Realmente não consigo mais continuar. Ele apertou os lábios e perguntou. Realmente não consegue mais? Não pode tentar de novo? Eu disse, estou muito cansada. Ele colocou o saco de presentes no chão, com os olhos baixos. Se é tão doloroso, então que seja. Eu estava agachada no chão, vendo ele se virar. Ren Yujing. Ele parou, olhando de lado. Só então percebi que os olhos dele também estavam vermelhos. Eu perguntei, ainda podemos ser amigos? Ainda vamos nos ver? Ele deu um leve sorriso. Se precisar de algo, pode-me procurar. Mas eu sabia que ele queria dizer que não viria me procurar. E, de fato, nunca mais entrou em contato. Já se passaram mais de 3 anos desde que nos separamos. Se ele soubesse que agora falo com muita clareza, não sei se ficaria feliz por mim. O álcool faz as pessoas lembrarem de velhas histórias. As emoções ilusórias sobem à cabeça e a realidade é esquecida. Estou deitado na mesa, completamente esquecido de que esta é a festa anual do grupo. A pessoa sentada em frente a mim é o chefe do meu chefe do meu chefe. Shen Shuyan franzia a testa e batia em mim. IQ, acorda, minha ancestral. Não será intoxicação alcoólica. Vou-me ferrar. Se Ren Yujing vier me cortar em pedaços. Fui acordada, virei o rosto sobre o braço dobrado e com um olho só, olhei para ele. HM, Presidente Shen. Ele exalou aliviado. Entregou um lenço de papel e levantou o queixo. Enxuga a cara. Chorou tanto. Desculpe, bebi demais, fico emotiva. O álcool é forte, não aguentei. Forcei um sorriso e, atrasada, lembrei. Ei, Presidente Shen, não íamos falar do aumento. Ele fez um gesto largo. Aumento, 50%. Mas amanhã, não, depois de amanhã, você vem comigo a um encontro interdepartamental. O meu nível é suficiente para participar com o senhor. É só um jantar. Espera, depois de amanhã já é férias, pago triplo. Lá estarão contatos valiosos. Vejo que você tem ambição, por isso o levo. Shen Shuyan falava com tanta convicção que não duvidei e fiz o sinal de ok. Ele soltou um suspiro, sorrindo como raposo satisfeito. Meu motorista leva você para casa. Descanse bem, depois de amanhã eu busco você. Com a bebedeira, dormi até às 2 da tarde. Sentada na beira da cama, fiquei meia hora tentando lembrar o que havia dito na festa. A expressão de maldade contida de Shen Shuyan não saía da cabeça. A reputação dele em relacionamentos não era das melhores. Hoje posa com uma estrela na capa de revista. Amanhã janta com uma novata. Embora ninguém o tivesse visto se envolver com funcionárias da empresa, me arrepiava. Antes que pensasse numa desculpa para recusar, uma mensagem interna saltou na tela. O jantar de amanhã é para celebrar o aniversário de um amigo meu. Leve um presente. Se ele gostar de você, talvez lhe dê uma chance de pagar dezenas de milhares a mais em impostos. 17h30 o secretário Li busca você. Presidente Shen, bebi demais ontem e falei demais. Perdão, a colegas com melhor desempenho, talvez elas mereçam a oportunidade. Apaguei tudo e covardemente mandei apenas. Recebido. Depois de lavar o rosto, percebi que esquecera o essencial. Idade do amigo. Gostos, orientação sexual. Abri o celular e pesquisei presente para chefe. As lojas que já havia usado apareceram. Cascóis, cintos, pastas, preços baixos, que hoje não escolheria, mas que, na época, dava a Ren Yujing e ele recebia feliz.
Fiquei atonita. Logo seria aniversário dele também, sempre na época do Ano Novo. A cada ano, ele passava a data comigo e depois voltava para casa para outra comemoração. Voltava carregado de presentes de parentes e parceiros. Quem sabia do namoro mandava itens de luxo da temporada. Ele separava o que eu podia usar e ainda fazia suspense. Só entregando a mala depois que eu rodeava ele toda ansiosa e gaguejando. Sentada no chão, eu abria cada caixa. Ren Yujing, de pernas cruzadas, bebia água e perguntava: gostou de algum? Mostrava o meu favorito. Ele anotava e ria. Ano que vem fecho mais projetos com eles. Você usa o cargo para fins pessoais. Nasci no outono, dia exato, desconhecido. A pilha de presentes dele parecia um aniversário meu também. Desde que nos separamos, não escolhi nem recebi presentes. Selecionar algo que combine com temperamento, gosto e status consome energia. Corajosamente, perguntei a Shen Shuyan: presidente, o que seu amigo gosta? Qualquer coisa serve. Entendido. Comprei um bolo de chá caro, só quero o mais caro. O comerciante disse que o nível era alto, o único da loja já estava reservado, mas conseguiu outro a tempo. Escolhi um conjunto semiformal. Peguei a caixa e desci. O motorista já esperava. Entrei no carro e, por reflexo, quis cumprimentar. Não havia ninguém. Secretário Li jogou uma olhada. Procura o presidente Shen. Vamos buscá-lo. O senhor costuma acompanhá-lo nesses jantares. O presidente quase não bebe, não precisa de companhia. Espero no carro. Sabe com quem ele vai reunir-se? Não tenho certeza. Reduziu a velocidade. Parou na calçada. Shen Shuyan saía de uma loja de chás com uma sacola familiar. Suava frio. Meu presente era idêntico. Ele entrou, colocou a sacola ao lado e, pelo espelho, viu minha caixa. Jovem, bebe esse chá. O senhor também comprou. É para o pai dele. Você não se esforçou, só escolheu o mais caro. Presente para homem, se for muito pessoal, ultrapassa limites. Abotoaduras, gravatas, cintos, relógios. O universal é bebida, fumo ou chá. O carro parou diante de um pátio chinês. Segurei o embrulho e o segui. Na sala reservada, várias pessoas conversavam. Ao nos verem, empurraram cadeiras. Cruzei olhares com alguém e ambos congelamos. Zhuang Li, colega de escola secundária, não próximo, mas ligado a Ren Yujing. Meu coração deu um salto. Encontrar as colega até aqui. A algazarra ao redor cessou. Chegou cedo em Shenzhou. Dessa vez não se atrasou. Ainda trouxe uma garotinha. Mudou de estilo. A última que eu me lembro não era desse tipo. A gente se reúne e só você traz mulher. Falando sério, se fosse com a gente, já teríamos as pernas quebradas várias vezes. Shen Shuiao soltou um riso frio. Se estão doentes, vão se tratar. Essa é a minha funcionária, Ikyu. O presente de vocês está ali na mesa. As caixas de presente estavam abertas. Uma jade bruta com janela, joias, um chicote de cavalo, relógios. 2 bolos de chá idênticos foram colocados sobre a mesa, parecendo completamente fora de lugar. A algazarra, que mal havia cessado, recomeçou. Como assim, presentes iguais? Até roupa usam em conjunto, agora os presentes também são em casal. Zhuang Li sempre foi o mais tagarela. Por que não diz nada agora? Zhuang Li tinha uma expressão difícil de descrever. Demorou um pouco para conseguir falar. Isso, eu não consigo dizer. Eu estava sentada no canto, com um sorriso amargo. Esse tipo de ambiente, se não levar umas provocações, é como se nem tivesse vindo. Passos firmes se aproximaram do corredor. As pessoas ao redor começaram rapidamente a pegar objetos. A porta se abriu. No exato segundo, confetes explodiram pela sala. Parabéns, Ren Shao, por envelhecer mais um ano. Eu aplaudi junto com os outros e, de repente, fiquei ereta. Quem? Sobrenome Ren. As fitas coloridas caíam. A pessoa na porta sacudiu os confetes dos ombros. Meio sem graça, meio em silêncio. Quantas vezes vocês ainda vão fazer essa brincadeira? A voz, depois de anos, já não era tão familiar. Perdeu parte de sua suavidade, ganhou mais solidez. Minha coluna ficou rígida. Meu rosto como se estivesse sendo cozido. Ren Yujing estava parado na porta, com as mãos nos bolsos, o rosto lentamente ficando frio. Um silêncio repentino. As pessoas na mesa não entendiam, olhando umas para as outras. Ren Shao, venha sentar. Um garçom estava ao lado, esperando para pegar o sobretudo que ele tirou. Eu abaixei a cabeça, evitando propositalmente o olhar dele. Zhuang Li tossiu algumas vezes, tentando aliviar a tensão. Sente-se primeiro, Yujing. Qualquer coisa, a gente conversa depois. Depois de um momento, ele puxou uma cadeira e se sentou. Bebeu um copo de água morna, olhando para Shen Shuiao. Não vai apresentar. Shen Shuiao bateu no encosto da minha cadeira. Ikyu, nossa streamer mais talentosa. Tudo que ela promove vira sucesso. Trouxe ela para conhecer vocês. Se tiverem algum trabalho no futuro, prestem atenção nela. Eu me levantei na hora certa, sorrindo e fazendo uma leve reverência. Uau, que pessoa merece tanto destaque? A gente deveria chamar de sister-in-law. Zhuang Li segurou a respiração por um momento.
Parem com isso. Parem de perguntar. Shen Shuiao limpou a garganta. Podem tirar sarro de mim, mas não envolvam pessoas sérias. Ela realmente não é minha namorada. Então não é mesmo? Ren Yujing nem levantou os olhos. Pensei que já estivesse próximo do seu casamento. Shen Shao. Eu olhava para a taça na minha frente, tentando ser apenas parte do cenário. Algumas pessoas à mesa responderam. Ei, garota, desculpa aí. A gente se punia com uma bebida. Shen Shuiao, você também. Se não é para falar negócios porque trouxe uma funcionária. Ainda não cumprimentamos o aniversariante. Vamos lá, saúde. Que você viva 1000 anos. Roubou minha linha. Ren Yujing não recusou nenhum brinde, bebendo um a um. Eu ouvia as risadas, mas tudo parecia real. Um zumbido na cabeça, como se tivesse acabado de acordar. O aniversário dele. Não era no ano novo. Depois que todos cumprimentaram, só eu não tinha falado nada. Shen Shuiao me deu um leve chute na perna. Eu voltei aos meus sentidos, levantei com a taça na mão. Não sou boa com palavras. Então só desejo ao Ren sucesso na carreira e boa saúde. Ren Yujing, ainda sentado, fez um sinal para que alguém lhe passasse a garrafa. Ele esvaziou o copo que tinha, encheu de novo. Levantou a taça em minha direção. Deu um brinde e bebeu tudo. Shen Shuiao, meio brincando. Um copo atrás do outro. Nunca vi você aguentar tanto. Cuidado para não passar mal. Ren Yujing massageou a testa com voz baixa. Se não sabe falar, pode ficar calado. O clima ficou estranho. Alguém mudou o foco para mim. Senhorita Yi faz quanto tempo trabalha com mídias sociais? 2 anos. Só 2 anos e já tem tanto sucesso. A pessoa pareceu surpresa. Teve base na faculdade. Eu sorri. Que base? Na época, mal conseguia falar direito. Depois de me formar, trabalhei 1 ano como vendedora. Foi assim que aprendi a me expressar. Zhuang Li ficou em silêncio por um segundo. Alguém com sua formação trabalhando como vendedora. As pessoas à mesa olharam para mim. Zhuang Li, vocês se conhecem. Já nos encontramos algumas vezes. Ele me olhou. Por que não procurou algo mais leve? Eu dei um sorriso irónico. Quem iria contratar alguém que mal conseguia falar? Cada ano, formam-se toneladas de talentos de universidades de elite. As empresas podem escolher os melhores entre os melhores. Precisam ser ambiciosos, competentes, cheios de energia, dispostos a aprender, com autorreflexão, boa aparência, bom temperamento. Até a introversão virou um defeito grande. Se a habilidade de comunicação é ruim, nem passa da primeira fase. Antes, quando estava com Ren Yujing, eu me coloquei numa zona de conforto. Sempre pensei, ele não vai me abandonar. Com ele por perto, tudo vai ficar bem. Como alguém que tem uma rede de segurança por que se esforçar. Eu fugia todos os dias, porque fazer alguma coisa traz muitas dificuldades. Mas se não fizer nada, a única dificuldade é tomar uma decisão. Até que terminamos. Aí comecei a encarar meus próprios problemas. Falar mal, então ficava sem emprego e morria de fome. Recrutamento de outono, de primavera, tese de graduação, confirmação de destino profissional, pressão para arrumar emprego. Todo dia eu treinava falando com o Jornal Nacional. Desisti do recrutamento de outono. No de primavera, falhei de novo. Depois de entregar a tese, me formei e me juntei ao exército de desempregados.